essa semana eu tive um lucro de R$ 4.118. 7 dias que eu tô tirando R$ 800 por dia. Ganhei de R$ 1.700, coisa que eu nunca esperaria ganhar isso dentro de um dia. Da mentoria Trader de Elite tem sido maravilhosa. Realmente tenho me sentido dentro da Elite. Em coisa de meia hora, né, tive um lucro de R$ 178. E aí, tudo bem? Sou o Léo Portes aqui. Olha só, você já deve saber que quando você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem que saber entrar e sair no lugar certo. Só que a melhor forma de você encontrar os locais certos para você entrar e sair e, consequentemente, ganhar dinheiro no mercado financeiro é através da análise de um gráfico. E uma das perguntas que eu mais recebo de quem me segue é a seguinte: Portes, qual é o melhor tempo gráfico para eu poder fazer as operações do mercado financeiro e poder ganhar dinheiro de forma consistente? É o gráfico de 1 minuto? É o gráfico de 5 minutos? Qual é o tempo gráfico? Essa aula que eu estou te mostrando aqui agora, eu vou te mostrar quais são os melhores tempos gráficos para que você possa fazer as suas operações e encontrar de uma forma certa o local certo de entrar e sair. Mas antes de começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, aproveita também, já deixa o seu joinha aqui no vídeo e comenta abaixo qual é o tempo gráfico que você costuma utilizar para entrar e sair nos seus trades. Então olha só, essa aula eu havia gravado há um tempo atrás e eu estou disponibilizando ela para você agora. Dá uma olhada em quais são, na minha opinião, os melhores gráficos para você fazer trade. Olha só, a gente utiliza dois tempos gráficos de entrada, que são os tempos gráficos que a gente vai realmente estar analisando quando o mercado estiver aberto e fazendo operações a partir deles, que é o gráfico de 1 minuto e o gráfico de 5 minutos. Se você for um cara que quer fazer trades rápidos, fazer scalp, você vai estar utilizando o gráfico de 1 minuto. Agora, se você quiser fazer trades um pouco maiores, mais longos, por exemplo, um trade de 200 pontos no mini índice ou um trade de 10 pontos no dólar, você vai estar utilizando o gráfico de 5 minutos. Esses dois gráficos são os que a gente utiliza para realmente definir o nosso ponto de entrada. A gente utiliza também um terceiro tempo gráfico, que é o gráfico de 15 minutos, que é o que a gente chama de gráfico âncora. O gráfico âncora ele serve para apenas um propósito: nos mostrar a direção que o mercado está tendo. Então, digamos que o gráfico de 15 minutos esteja subindo, eu vou lá no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto e eu vou procurar por operações de compra nesses dois gráficos. Se o gráfico âncora de 15 minutos estiver descendo, eu vou lá no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto e eu vou procurar operações de venda. Se de repente no gráfico âncora o 15 minutos estiver rompendo, eu vou procurar operações de entrada também nos gráficos menores. Ou seja, a gente trabalha com dois gráficos, um âncora e um gráfico de entrada, e a gente quer sempre que o gráfico maior nos dê a direção para que a gente possa operar o gráfico menor em harmonia na direção do gráfico maior. Dois tempos gráficos sempre em comunhão. Tem um quarto tempo gráfico que se chama o gráfico de 4 horas. E o gráfico de 4 horas serve apenas para a gente marcar pontos estratégicos do gráfico, como níveis de resistência, níveis de suporte, níveis de Fibonacci, níveis de projeção do preço, níveis de rompimento importantes e etc. Esse tempo gráfico a gente só utiliza e analisa ele e faz anotações a partir dele quando o mercado está aberto, quando o mercado está fechado. Quando o mercado está aberto, a gente só utiliza os dois tempos gráficos de entrada, que é o 1 minuto e os 5 minutos, e o tempo gráfico âncora, que é o 15 minutos. Só que tem um tempo gráfico ainda, que é o nosso gráfico que eu diria coringa, que é o gráfico diário. O gráfico diário ele te dá uma super informação. Ele te mostra se aquele ativo ele se comporta de maneira direcional durante o dia. O que isso significa? Se você for olhar, por exemplo, o gráfico diário do mini índice e do mini dólar, você vai ver que esses dois ativos têm vários candles de força grandes no gráfico diário, mais ou menos desse modo aqui. O gráfico diário do índice você vai ver muito candle de força grande, tanto de alta como candles vermelhos de baixa. Isso significa, se um candle é verde, que o mercado abriu aqui e fechou aqui. E se o candle é de força no gráfico diário, isso significa que normalmente esse ativo em específico que está mostrando candles de força no gráfico diário tende a seguir uma única direção da abertura até o fechamento do pregão. Então, a partir do momento que você sabe disso, você consegue identificar que, por exemplo, o mini índice, a partir do momento que ele define para que lado que ele vai ir, se ele vai subir ou se ele vai descer, ele segue nessa direção até o final do dia. Aqui é o gráfico diário do mini índice, você percebe que cada vela aqui representa um dia e a maioria das velas são candles de força.
candles de força verdes ou vermelhos. Isso significa que quando o mercado abre, ele tende a seguir uma mesma direção até o fechamento do mercado. Então, quando você sabe identificar a direção que o ativo vai seguir a partir dos primeiros candles do dia, você consegue ter uma alta lucratividade e gerar muitos pontos logo nas 3 primeiras horas do dia. Então isso é uma informação muito importante para que você possa operar especificamente a abertura do mercado, que é o melhor horário do dia para você fazer operações e ganhar dinheiro.